Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao primeiro episódio da série Meu Livro, Minha Obra de Arte. Essa série vai ser dividida em capítulos, onde eu vou compartilhar com vocês tudo que eu aprendi nesses 5 anos estudando para fazer o meu livro. Para começar a conversa, eu vou explicar por que eu escolhi essa capa aqui e os materiais que compõem a capa, tá? Vocês já sabem que eu já falei em outro vídeo que eu escrevi essa história para participar de um concurso da Darkside. Eu não ganhei o concurso, então eu resolvi dar páginas à minha história e fazer o meu próprio livro. E a Darkside chama muita atenção da gente, não só pelas boas histórias, mas também pelas capas maravilhosas. E eu me inspirei muito na Darkside para fazer a minha capa. Essa capa, eu queria que esse material aqui, que inclusive é um material que todo mundo me pergunta o que eu uso para fazer a minha capa. Hoje o segredo será revelado. Eu escolhi esse material porque eu queria alguma coisa que imitasse o couro, porque a minha história é uma história que se passa em tempos antigos, e eu queria esse ar de mistério, esse ar de antiguidade, que isso tivesse refletido na minha capa, então eu escolhi esse tipo de material e esse design. Importante isso, porque vocês têm que fazer a sua capa, escolher o formato da capa, os materiais que você vai usar para compor a sua capa, de acordo com a sua história. Tá? Aqui você vai aprender as técnicas que a gente usa para fazer uma capa como essa, mas você vai usar a sua criatividade aí de acordo com o que você achar que tem mais a ver com a sua história, ok? Em outro momento, aqui no canal Tag das Artes mesmo, a gente vai lançar uma outra série que vai ensinar a fazer outro tipo de livro, que aqui nessa série, Meu Livro, Minha Obra de Arte, a gente vai aprender a fazer o livro como esse aqui, tá? Capa dura, trabalhado, como esse daqui. E a gente vai ter uma outra série que passa outras técnicas para outros tipos de livro, tá? Porque às vezes você não quer fazer um livro assim, quer fazer um livro mais tradicional, ok? Vamos lá. Eu vou começar pelos materiais que a gente precisa ter, que são imprescindíveis, ou seja, não pode faltar, você não consegue fazer o seu livro se você não tiver esses materiais, tá? E depois eu vou falar dos materiais que é melhor se você tiver, mas não são imprescindíveis. Com o decorrer da série, eu vou ensinar passo a passo de cada etapa do livro, tá, gente? Olha, eu vou ensinar a dimensionar, né, fazer diagramação do livro, a furação dos cadernos, a costura, a colagem, depois a formatação da capa, a você fazer o registro do seu livro, tá? Para garantir os seus direitos autorais, conseguir o seu código ISBN, o código de barra se você quiser também, tá? Passo a passo no decorrer da minissérie. Hoje é só para falar sobre as ferramentas e materiais que a gente precisa para desenvolver todo esse processo, ok? Vamos lá. Materiais básicos que todo mundo precisa ter, que é uma tesoura, régua, certo? O estilete, lápis, caneta, pincéis. Isso aqui são itens básicos e imprescindíveis. Você precisa ter essas coisas, certo? A cola que a gente vai usar, eu vou falar um pouquinho de cada coisa já já, tá? Agulha, linha para costura, o furador e o nosso berço de furação. Então vamos lá. Vou falar um pouco do nosso estilete. Esse estilete aqui é um estilete bem comum, tá? Tem aí em qualquer lugar. Dá para vocês ouvirem um barulhinho. Ele faz um barulhinho porque a lâmina dele é solta. Então, se você não tiver um traço bem firme na hora de fazer o seu trabalho, ele pode sair um pouquinho torto, tá, gente? E como a gente quer um trabalho bem acabadinho, é importante que o traço saia retinho. Então, eu encontrei esse estilete aqui. Quem já procura sobre esse assunto vai ver que existem estiletes muito bons de marcas bem fortes no mercado, mas eles são um pouco caros. Esse estilete aqui é um estilete bem acessível, não tem nem marca, eu comprei na Shopee, tá? Eu gosto dele por quê? Porque ele tem um parafuso aqui no cantinho que segura bem a lâmina, então o seu corte fica bem preciso. O Lucas vai mostrar pra vocês mais de pertinho o parafusinho que ele tem, olha, que daí dá pra gente apertar bem e o corte vai ficar preciso, a lâmina não dança por causa disso, tá? Depois eu deixo aqui certinho aonde foi que eu comprei, se vocês quiserem comprar um igual, na descrição do vídeo. A gente vai precisar de uma agulha, aqui é a minha agulha.
Uma agulha curva, tá, gente? Olha, essa agulha aqui, eu tenho uma maiorzinha que ela tá por aqui. Daqui a pouco ela aparece, ela tá brincando de esconde-esconde. Mas é assim, essa aqui eu comprei o conjunto, eu paguei R$5,90 nesse conjunto, e é uma agulha curva, olha só. Pode ser feito a costura com a agulha normal, tradicional? Pode, tá? Não tem problema nenhum. A questão é que essa agulha curva, ela ajuda bastante no trabalho, porque ela já tem o formato certinho para sair de dentro do meu caderno furado e entrar no orifício posterior, tá? Ela ajuda bastante o trabalho. E é uma agulha que você encontra facilmente também em casa de aviamento, tá? A linha de costura, eu vou usar essa linha aqui, ó, que é uma linha que a gente usa para pipa. A minha até é linha de pipa mesmo, tá? É a linha número 10. O furador, gente, não tem como fazer sem um furador, tá? Nem que seja uma agulha na sua casa. Esse furador foi o primeiro furador que eu comprei. Eu comprei ele na internet, tá? Gosto bastante dele. Mas aqui no canal Tag das Artes tem um vídeo ensinando a fazer esse furador aqui, que também é funcional, tanto quanto o outro. E ele foi feito com rolha, tampinha de água mineral e agulha, tá? É só isso. Eu usei cola quente, uma colinha e um restinho de tecido. E fiz com o material que eu tinha em casa, esse agulhão aqui que vocês também podem fazer. É só dar uma olhadinha nos vídeos aí, vou deixar aqui também na descrição o local que tá o vídeo, tá? A gente vai precisar do nosso berço de furação, que é onde eu vou colocar os cadernos do livro e vou fazer a furação deles. Esse aqui eu comprei na Amarelos, gosto bastante dele. Ele tem aqui os números, dá pra ver bem de pertinho, olha, pra você fazer a marcação certinha dos seus furos. Eu costumo usar de 3 em 3 centímetros, o meu tá até marcadinho aí, ó, tá? De 3 em 3 centímetros é o que eu indico. Mas, para quem não quiser adquirir um berço de furação desse, a gente pode fazer o nosso próprio berço de furação. Também aqui no canal Tag das Artes tem um vídeo ensinando como fazer o seu próprio berço de furação, tá? Esse berço de furação aqui é tão funcional quanto esse. E ele foi feito usando papelão, resto de tecido e cola quente. Bem fácil de fazer, tá? Funcional, durinho, ó, firminho. Você vai conseguir fazer do mesmo jeito. Então, você pode usar o kit que você mesmo vai fazer, tá? A gente precisa também de uma coisa para vincar. Essa aqui é uma dobradeira, tá? Mas pode ser alguma coisa que você vai usar para vincar, para fazer os detalhes do seu livro. Aqui a gente tem uma espátula. Eu não tinha essa espátula quando eu comecei a fazer os livros, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, eu fui adquirindo aos pouquinhos, que são 5 anos estudando sobre isso e vendo o que serve e o que não serve, tá? Essa espátula aqui você encontra na internet também, mas se você não tiver espátula, você pode usar um cartãozinho desse aqui, ó, de banco, esse aqui é de vale transporte, tá? Você pode usar aí do que você tiver para fazer a dobradeira, que é o cantinho. Se você não tem uma dessa, você pode usar uma espátula, um cabo de garfo, um cabo de colher e um tecido como esse aqui, ó. Esse aqui é um pedacinho de malha, tá? Pode ser até uma camisa velha aí que você cortou um pedaço ou compra um retalho de tecido de malha. O tecido de malha a gente usa bastante, tá? Para fazer a colagem, para passar por cima, que ele é um tecido bem maciozinho e ele prende bem a cola no tecido, tá? Quando a gente passa por cima. Do tecido não, no papel, primeiro papel, tá? Já já eu vou contar qual é esse segredinho. E aí você pode colocar aqui, desse jeito, assim, bem simples, não dobra muito, tá? Porque se ele ficar muito dobrado, vai ficar ruim de você fazer o contorno, porque ele vai ficar grosso. Então eu dobrei uma vez só, ó, jogo por cima. E aí eu vou usar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? O Lucas vai mostrar de pertinho aí. E eu consigo fazer o vinco da minha capa do mesmo jeito, tá? A gente precisa também, além disso tudo, um esquadro, que é importante para esse tipo de trabalho. O esquadro é de madeira, tá? Eu comprei aqui na internet. Ou você pode usar alguma coisa que você tenha em casa, que tenha um canto assim de 90 graus, um canto bem quadradinho, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos. Isso aqui é uma madeirinha que eu comprei para fazer trabalho artesanal. É uma madeirinha de MDF, MDP, não sei direito, mas eu comprei na internet. Também tem um cantinho assim. Ou você pode usar um caderno como esse aqui, ó, caderno das crianças, tá? Que ele tem também a pontinha aqui, ó, vai te ajudar, tá? É claro, se ele tiver muito amassadinho, a pontinha vai perdendo esse ângulo, mas a gente tem uma base com ele, tá bom? Eu uso também
Isso aqui não é imprescindível, é aquele material que é legal você ter, mas não faz mal se você não tiver. Esse aqui eu comprei na Oficina Full, tá? É uma base para você fazer a dobra do seu papel na hora que for montar os cadernos. Não é imprescindível, mas também vai ter um vídeo no canal em breve explicando como fazer um desses com papelão, tá? A gente vai precisar de uma folha para montar a capa. Essa folha aqui, ó, ela é uma folha de papel craft. Você encontra aí em qualquer papelaria. Aqui eu compro por metro e também dá para comprar pela internet. Tem diversas utilizações e você vai encontrar com facilidade um papel desse, tá? Eu indico o papel craft. Para segurar, então a gente, quando fizer colagem, porque como eu falei, eu vou passar todo o processo para vocês, tá? Quando a gente fizer a costura do nosso caderno, a gente vai precisar prender a lombada. A lombada é a parte do livro que vai aqui, ó. Tá? Essa lombada que a gente vai colar, ela precisa ficar, o livro precisa ficar bem presinho, assim, ó, o caderno bem juntinho, pra gente conseguir fazer a cola e ele não sair mais do lugar. Eu tenho esse equipamento aqui, que eu comprei depois também, tá? Tudo isso foi depois, bem depois. Este equipamento aqui, ó, dá pra vocês verem aí, ó. Eu tenho um vão aqui, tá vendo? Esse vão onde está a minha mão é onde eu coloco o caderno. E aí, com essas roldanas aqui, eu vou prendendo ele até ele ficar bem firminho, só um pedacinho dele para fora aqui, que eu vou passar a cola aqui e vou cobrir com um tecidinho bem fininho depois, tá? Se você não tiver esse equipamento, você pode usar... Eu não sei o nome disso, tá, gente? Mas é um negócio desse aqui. Prendedor. Um prendedor gigante. Dependendo do tamanho do seu livro, o meu tem mais ou menos 300 páginas, então ele tem, tá vendo? Ele é bem grossinho, tá? Eu precisaria usar um desse grande aqui. Se o seu livro for um livro mais fino, você pode usar um pequeno assim, e aí você tem que usar alguma coisa para prender, alguma coisa que seja bem firme. Pode usar as madeirinhas que eu falei, tá? Que eu comprei na internet, que essa madeirinha é bem firminha. Pode usar um pedaço desse aqui de acrílico. Tem na internet também esse material aqui que você compra assim já pronto, olha. Eu tenho dois aqui, tá vendo? E aí você põe aqui, prende. Deixa eu pegar um para vocês verem. Você vai colocar o seu caderno no meio e vai prender aqui, ó. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Se você não tem nenhum desses, você quer testar, quer começar, quer ver como é que faz, você pode usar uma tábua de carne como essa aqui, ó. Qualquer tábua de carne de casa, tá? Eu vou usar aqui como se fossem duas, só pra vocês verem como é que fica. Você vai colocar o seu caderno aqui no meio e aí você prende. Assim, tá? A gente coloca dois, claro, que é pra ficar bem firme, mas é só pra vocês entenderem que dá pra usar o material que você tem em casa. Ele é bem firme, tá, gente? Ele prende mesmo. E aí ele vai ficar firme, tá vendo que o caderno não cai, ó, e eu consigo fazer a colagem da minha lombada. Aí, como eu falei, leve em consideração na hora de comprar, se você precisa de um mais grossinho assim, ou aquele fininho serve. A gente usa também, tem uma outra opção, que é esse aqui, que eu uso bastante quando o caderno já tá pronto, tá? Ele é um tijolo de construção, um tijolinho normal, que eu revesti, eu coloquei um papel nele, porque ele solta, né, o material dele, e a umidade também. Aí depois eu revesti com essa fita marrom, fita adesiva marrom, tá? Só para não sujar o meu trabalho. E aí eu coloco em cima de uma mesa mesmo, coloco ele aqui assim, ó, e prendo, vou colocando peso. Gente, eu uso muito até hoje. Caixas, eu pego um desse aqui, coloco em cima do meu livro e coloco caixas pesadas em cima de qualquer coisa para fazer esse movimento, tá? Para deixar ele bem prensadinho. O que mais? A gente já falou de tudo que era imprescindível. Falei, a gente precisa dos pincéis. Tem esse pincel aqui, ó, que é o pincel da Tigre, bem comum, que as crianças usam na escola, tá? Tem esse pincel aqui que é mais fininho, que é o que eu prefiro. O Lucas vai mostrar, ó, ele tem umas sardinhas bem fininhas. Tá vendo? Essas sardinhas fininhas eu acho que o acabamento fica melhor, mas não é imprescindível, pode ser esse da Tigre mesmo. Eu compro esses aí em loja de 99, até em material de construção também tem. E esse aqui eu comprei na Daiso, que também tem a cerda bem fininha. Tá bom? Então a gente tem essas opções de pincel. Outra coisa, a gente precisa de um espaçador desse aqui.
A gente tem um espaçador aqui em T, esse aqui eu também comprei na Amarelos, pra gente fazer o lugar da lombada. A lombada do livro, que é essa parte aqui, ó, pra ele ficar bem maleável, pra você conseguir fazer, né, a dobra dele tranquilamente, a gente precisa desse espaçamento aqui. Esse espaçamento, que aqui nesse aqui, que essa capa aqui não deu certo, dá pra ver bem aqui, tá vendo? Que é onde ela mexe. A gente precisa desse espaçador para isso. Mas se você não tem espaçador, você pode fazer um com papel cinza, papelão cinza, corta, 6 milímetros tem isso aqui, você vai medir isso aqui no papelão cinza, que é durinho também, e você faz o seu espaçador do mesmo jeito, tá, gente? Não tem desculpa para não fazer, hein? A gente precisa, para fazer a costura do caderno, a gente precisa além da linha e da agulha curva, que apareceu agora grande, prefiro essa que é maior, a gente precisa de alguma coisa para deixar essa linha mais maleável, certo? Para que seja mais fácil a gente fazer a costura do caderno. A gente tem 3 produtos que a gente pode usar e aí vai do que você prefere, tá? Isso aqui é cera de abelha. Tem a cera de cardaúba, tá? Para quem prefere produtos veganos. E também tem a vela. Vela que a gente tem em casa, todo mundo tem uma vela em casa. Você pode usar a vela também para deixar essa linha mais maleável. Todos esses procedimentos, passo a passo, eu vou ensinar nos outros episódios, tá bom? Hoje, como eu falei, só para lembrar, é só para conhecer os materiais que a gente precisa. Cola. É bom ter sempre por perto uma cola de silicone líquida, porque na hora que você precisa fazer um ajustezinho, ela ajuda bastante. Para colar a fita, essa fita aqui, que a gente tem aqui dentro do livro, olha, que serve de marcador, né, de página, eu colo também com a cola de silicone líquido, ok? A cola normal, que é a cola extra, é uma cola extra. Essa aqui é da Vedacity, que lançou, não sei se tem muito tempo, mas eu conheço ela há pouco tempo, tá? A Acrylex também tem, dessa cola. Uma cola extra que vocês preferirem. Uma cola extra forte, para você fazer algumas aplicações, se você quiser fazer aplicação no seu, tá? O meu, eu tenho cantoneiras. Os primeiros não tinham, tá, gente? Mas esses que eu fiz depois, eu encontrei essas cantoneiras e essas bailarinas. Eu não sei se é bem bailarina o nome, tá? Eu conheço por bailarina. Se não for, alguém me coloca aí nos comentários o nome certo disso aí. A cantoneira é essa aqui, eu vou passar para o Lucas mostrar para vocês de pertinho. Tá? Essa é a cantoneira, que é a mesma que tem aqui, ó, tá? No livro, ó. A mesma cantoneira que aparece aqui para vocês, que eu coloquei. Isso aqui é um detalhe a mais, não é imprescindível. Se você não quiser colocar a cantoneira no seu livro, você não precisa colocar, tá? E essas bailarinazinhas, elas parecem um botãozinho. O Lucas vai mostrar também de pertinho. Que são esses detalhes aqui do livro, olha. Tá vendo que parece um botãozinho? Ele vai colocar ali, eu coloco aqui. Aí, tá vendo aqui um botãozinho, olha? Eu fiz 4 para fazer o detalhe do livro. 4 para fazer o detalhe do livro, tá vendo? Que também não é obrigatório, tá? Eu fiz a marcação do meu livro com foil, que é esse detalhe aqui que a gente tem brilhante na capa, né? Se vocês repararem, olha, essa capa aqui, eu fiz assim, a escrita desse jeito em pezinho. Só que o primeiro livro que eu fiz, que foi até da primeira edição, ele não ficou muito visível, tá? Olha, você não conseguia enxergar direito o nome do livro. E aí eu mudei a fonte, deixei uma fonte assim. Então esse cuidado também a gente tem que ter na hora de escolher a fonte que você vai fazer na lombada, tá? Pra fazer esse foil, gente, outro detalhezinho, tá? Eu comprei essa máquina aqui, é uma Hot Stamp, para fazer os meus primeiros trabalhos com foil. Esse livro aqui, inclusive, esse primeiro aqui, ele foi feito com a Hot Stamp, tá? É que ele já tá meio sujinho, mas ele foi feito com a Hot Stamp. Essa Hot Stamp, a gente precisa de um clichê, tá? Que é, você vai pegar o desenho que você quer, a marca, sua marca ou alguma coisa assim. Isso aqui é a árvore da vida, que é o símbolo do meu livro, tá vendo? A arte do Luiz. E a gente tem um clichê também pro cantinho da capa.
tá? Esse daí foi o clichê que eu usei. Então a gente compra separado, compra a máquina e compra o clichê que você quer usar. Eu fiz o teste com isso aí, no começo eu usei bastante. Antes de comprar essa máquina, eu comprei esse clichê, ele vem nesse negócio, esse clichêzinho aí, tá? Que você pode só esquentar ele no fogo e marcar, mas não deu certo pra mim. Eu queimei o livro. E depois eu usei com esse clichê, eu usei ele num ferro de solda, tá? Tem um ferro de solda mais potente, que ele foi adaptado e serve também para fazer essas marcações. Gente, pra mim, não foi a melhor opção, tá? Eu achei que não me adaptei com essa máquina, e aí eu fui tentando outras formas. Para quem tem esse Cancute e quiser saber mais, eu faço isso aqui com esse Cancute, tá? Se vocês quiserem saber como aí, me fala, eu vou mostrar como é que eu faço. Nos outros vídeos também eu vou dizer como é que eu fiz isso. Mas a gente tem uma opção, que isso é novidade, tá? Eu, pelo menos, não vi em nenhum outro canal. Como eu disse que é uma minissérie para todos, eu vou passar para vocês o passo a passo de um foil, que a gente vai fazer o mesmo detalhe usando uma caneta de cola e o papel ouro. Tá, gente? Olha, é uma caneta normal. Só que em vez dela ter tinta, ela tem cola. E ela é bem barata. Eu paguei R$ 9,90 nessa caneta. E a gente consegue fazer o foil com a caneta e o papel ouro, ou o papel para foil também dá, tá? Porque esse aqui é o papel para foil. O papel ouro é um papel bem fininho, acho que não sei se vocês conhecem, mas é um papel bem fininho. Na hora que você mexe nele, ele já começa a soltar. Ele é mais difícil de trabalhar. E também tem o foil. Então, vocês podem fazer também o foil de vocês, o detalhe, com essa cola, sem precisar comprar nenhum equipamento, tá? Para quem preferir, tem essa caneta. É uma caneta que ela esquenta a ponta, tá? Ela esquenta a ponta e você consegue fazer o trabalho aí que você quiser de foil também, esse brilhinho, tá? E esse aqui foi o adaptador que eu comprei para usar nesse Cancute. Que esse adaptador aqui com esse Cancute, você consegue fazer essa aplicação do foil. E o potinho para cola, importantíssimo, tá? Esse potinho para cola, eu uso esses de laboratório, que dão super certo, porque eles têm tampinha, tá? Eles abrem e fecham. E assim, dependendo do lugar que vocês estão, se for um lugar quente como aqui no litoral, a gente precisa diluir um pouco a cola, para ela não secar muito rápido e atrapalhar o nosso processo, tá? Então eu uso esse aqui. Esse meu aqui tá até bem sujinho, de tanto que eu uso ele o tempo todo. Eu fiz também um marcador de páginas, bem simplesinho, que atrás, como o meu não tem como eu colocar a sinopse, eu fiz esse marcador de páginas que eu coloco a sinopse atrás, tá? E aí a pessoa consegue ler a sinopse antes de adquirir o livro. Se quiser tirar foto também aqui, dá pra tirar agora. Aqui. Agora vem o papel, né, gente? Que é a parte mais importante que tá todo mundo me perguntando. Eu queria um papel que ele aceitasse as marcações. Se vocês olharem aqui, olha, como eu falei que eu queria imitar o couro, eu até comprei isso aqui, ó, os marcadores de couro. É um marcador de couro, tá? O Lucas vai mostrar pra vocês de pertinho. Eu comprei 2, porque eu queria fazer detalhes aqui no meu livro, tá? Ele aqui na capa, ele tem entalhes que são feitos com esse marcador, tá? Eu uso o marcador e uso esse martelinho pequenininho aqui, tá vendo? Com o martelinho eu martelo e marco. E eu sei que isso no couro é super comum, todo mundo usa, mas a gente não tem condição de fazer um livro com capa de couro de verdade, né? E também a gente tem uma opção muito mais ecológica, que é esse papel, tá? Que é o Percalux, gente. O nome desse papel é Percalux. Eu vou deixar para vocês aí na descrição. A gente tem várias cores. O meu eu comprei lá na Oficina Full, mas assim, tem em outros lugares também. O Percalux, ele já foi muito usado nas monografias. Era importante, né? Quando você terminava o curso, você precisava entregar o seu trabalho de conclusão de curso. E ele era feito com esse papel. E eu fiz vários testes nele. E ele aceita super bem. Tanto o foil quente, né, que é esse daqui que marca a calor mesmo, assim, direto, né, da prensa, como outros tipos de aplicação. Ele também aceita super bem a marcação com o nosso pino
Tá aí, o pino que vocês viram agora há pouco que o Lucas mostrou. Aceita bastante, muito bem, inclusive, essa marcação. Então, essa capa aqui, que ela parece muito o couro, se vocês forem olhar bem de pertinho, não sei se dá pra ver os detalhes, ela parece muito o couro. E é um papel, tá? É um papel versátil, que vocês veem, ó, aqui ele tem essa cor, né, a cor que eu escolher. E aqui atrás, olha, ele tem uma folha normal de papel. E aqui o azul dele, que é branco no fundo também. E ele é assim, com a cor que você escolher. Esse é o papel que todo mundo tá perguntando, gente. Percalux, tá? Por hoje é isso. Eu vou trazer pra vocês um pouquinho de cada coisa, muito mais detalhada dos próximos episódios. Aqui a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai precisar, os materiais que vai ter. Eu vou mostrar como é que a gente trabalha com cada material desse. E vou mostrar como que a gente usa a caneta de cola para fazer a aplicação de foil, tá? Eu acho que vai ser bem legal para quem ainda não tem uma máquina ou não pretende comprar e quer fazer esse tipo de capa, tá? Eu também uso para fazer os relevos do livro, né? Alguns papéis por baixo, que é papel craft normal, papel mais grossinho, mas assim, eu vou ensinar tudo isso, passar todos os detalhes, compartilhar tudo que deu certo e que deu errado. E espero que vocês gostem. E é isso, até o próximo episódio.